Olá, boa tarde, caríssimos internautas, meus amigos. Mas antes quero dizer o seguinte, que esta luta que temos estado a travar, que nós, os fiéis da Igreja Universal do Reino de Deus, temos estado a travar, não faz de nós, ou não faz dos irmãos que se viraram contra a Igreja Universal contra a Igreja Universal do Reino de Deus, não faz deles nossos inimigos, faz deles nossos adversários circunstancial, faz deles apenas nossos adversários. Na verdade, o nosso inimigo de facto é Satanás e os seus demônios. Esses sim são os nossos inimigos. E se nós não tivermos a mesma capacidade que José teve depois de ter sido vendido pelos seus próprios irmãos, porque na verdade o caso da Yurt é um bocadinho disso, não é? Irmãos nossos que venderam-nos à sociedade, venderam-nos ou venderam uma má imagem da igreja à sociedade. Então, se nós não tivermos essa capacidade de perdoar e de dar o mesmo tratamento que José deu aos irmãos que lhe tinham vendido como escravo, então essa luta não terá valido a pena. Se nós não pudermos nos comportar como José comportou-se diante dos seus irmãos no momento em que ele se tornou governador, então, por mim, não valeu a pena nada do que a gente está aqui a fazer, porque o nosso prêmio não é os templos, não é no final de sermos ganhamos os templos. Não, o nosso maior prêmio não é este. Por mim, o nosso maior prêmio não é este. O nosso maior prêmio é conseguirmos voltar à normalidade, conseguirmos continuar a fazer esse trabalho de evangelização, que é o propósito da Igreja Universal do Reino de Deus, e conseguirmos também acolher os nossos irmãos que infelizmente enveredaram por detratar a Igreja Universal. Então, como dizia, nós não somos inimigos. Eu não me considero inimigo dos irmãos que se colocaram do outro lado. Não me considero inimigo. Pelo contrário, não me considero inimigo. E não é bom que alguém se considere como tal. Somos irmãos, mas somos irmãos desavindos. Isso sim. Agora, esta live eu faço em jeito de desafio. Por quê? Porque eu recebi uma mensagem de um jurista, de um amigo, que chamou-me a atenção a um facto, a um campo que até agora nós não temos explorado. E este campo tem a ver com a questão dos templos, com a questão da restituição dos templos. Já fizemos alguns debates, ontem mesmo participamos de um debate, mas não estamos a explorar e se calhar até muitos irmãos também não dominam essa informação. Se calhar os irmãos não dominam ou até por distração não estão a olhar para este lado. Mas eu acho que é algo de extrema importância. Quando este jurista enviou-me a tal mensagem, eu disse, uau! Preciso sim partilhar isso com os irmãos, precisamos também refletir acerca disto, porque podemos depois ter algumas surpresas. Então eu faço mesmo isso, faço esta live, não é, como um desafio para se começar então também conversarmos, debatermos de como é que isso vai se resolver. E eu, claro, não é, eu vou falar disso já lá no meio ou no final da live. Então, pedagogicamente, não é? Vamos ali ao começo de tudo. Vamos lá ao começo de tudo, para depois conseguirmos fazer aqui um enquadramento lógico. Ao começo de tudo. O que é que se passa com a Igreja Universal do Reino de Deus? O que é que se passa? Há um problema que aparentemente era uma situação interna, um problema interno, uma situação que foi levantada por alguns ex-pastores, pastores no ativo, alguns ex-pastores
e pastores dissidentes. E muitas vezes nós falamos de pastores dissidentes. Quem são os pastores dissidentes? São aqueles pastores que já não faziam parte da igreja, mas foram convidados por alguns ex-pastores para apoiarem este movimento de reforma na altura, e que nós depois descobrimos que era uma rebelião. Então, levantou-se essa situação, havia algum descontentamento, e por causa deste descontentamento, os mesmos achavam que deviam destituir, como um golpe de Estado, não é? Uma destituição, até uma espécie de golpe de Estado, não é? Contra a liderança da Igreja Universal do Reino de Deus na altura, 2 anos atrás. Ok, como é que se calculou isso? Quais são as medidas que esses irmãos, infelizmente, tomaram? Primeiro, tinham que procurar crimes, porque aparecer, dizer que estão descontentes, querem realizar uma assembleia, querem ter uma nova liderança, querem se desfazer da liderança do bispo Edir Macedo, isso não teria impacto nenhum, não teria apoio dos membros da Igreja Universal do Reino de Deus. Então, qual foi a primeira estratégia? A primeira estratégia foi inventar crimes, procurar crimes. Aí foram buscados, né? Buscados, ou foram criado um cenário de crimes. E este cenário de crimes foi para também convencer algumas autoridades, porque era importante ter as autoridades, ou algumas autoridades, não é, do seu lado, e para que o caso Yurde fosse publicitado. A imprensa precisava aparecer, não é? A imprensa precisava apoiar esse movimento, e para isso tinha que haver crimes, porque imaginemos lá num telejornal dizer que algumas centenas ou meia dúzia de pastores da Igreja Universal querem realizar uma assembleia porque não concordam com a liderança anterior. Isso não vende, isso aqui as pessoas não estariam interessadas, diriam que é um problema interno apenas. Então havia necessidade. Dona Cristina, a senhora ligou para mim, e depois, se calhar, depois da live, eu vou retornar a ligação. Desculpa lá por não atender a senhora. E desculpa também os que me acompanham, é uma questão privada, mas vi a Dona Cristina ali na live e aproveitei já. Portanto, então eram necessários crimes. E aí apareceram crimes como vasectomia, crimes como lavagem de dinheiro, branqueamento de capital, enfim, não é? Apareceram os crimes. Apareceram crimes. Estes crimes eram mesmo para atrair ou conseguir apoio e atrair a imprensa. Agora, também era necessário, já que há crimes, era necessário encontrar os criminosos ou os supostos criminosos. Eu estou a falar isso na perspectiva do cálculo que se fez, não é? Daquilo que foi a estratégia dos irmãos que infelizmente nos abandonaram e nos venderam, não é? Venderam uma má imagem da igreja, não é? Levaram os nossos bispos e pastores às barras do tribunal. Então era necessário escolher os criminosos. E quem seriam os criminosos? E como é que devia ser feita essa escolha dos supostos criminosos? Imaginemos lá, escolher Lourenço Danda como um dos criminosos. Qual é a relevância que teria isso para quem quer se tornar líder da Igreja Universal do Reino de Deus, destituindo a liderança anterior? Escolher a Dona Cristina Wimbo, e perdão por usar o nome da senhora, ou o senhor Edmir Soares, como supostos criminosos. Que impacto teria? Então, eles procuraram escolher as pessoas certas. Pessoas essas que, envolvidos, não é, num processo crime, perderiam o apoio do povo da igreja ou dos membros da igreja, e também perderiam o poder, não sei se o termo correto é poder, mas perderiam a moral. Uesa? Samara? Ué Samara? Ok. Desculpa. Perderiam a moral de continuarem a trabalhar em favor da igreja. Aí vêm os supostos criminosos. Aí tiveram que escolher. Primeiro, escolheram o Bispo Gonçalves. Por que da escolha do Bispo Gonçalves? Lógico, o Bispo Gonçalves na altura era o líder. O Bispo Gonçalves na altura era o representante
da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola, do ponto de vista espiritual. Era o elo entre o Bispo Edir Macedo e a Igreja em Angola. Não é? Era o canal entre o Bispo Edir Macedo e a Igreja Universal em Angola. Então era necessário sujar o bom nome do Bispo Gonçalves, colocar o Bispo Gonçalves sob pressão. Aí criaram crimes. Felizmente para nós, crimes que foram supostamente cometidos numa época em que o bispo não estava em Angola. Mas ainda assim o bispo tinha que entrar nesse processo. Tinha que entrar, tinha que ser um dos visados. E depois do bispo Gonçalves, teve-se que escolher o Bispo Ferraz. Por que o Bispo Ferraz? Porque antes precisavam do presidente da Igreja Universal do Reino de Deus para validar a tal assembleia que criaram. Só que o presidente na altura era o Bispo Pedro, que não estava em Angola e que, se os irmãos se recordam, o Bispo Pedro depois teve que gravar um vídeo a dizer que não estava com esses senhores, com os supostos reformistas, que não apoiava-os e que ele era o presidente da igreja que estava sob licença médica no Brasil. Aí entra o Bispo Ferraz. Logo, o Bispo Ferraz passa a ser também um dos alvos, por ser o presidente, por ser o representante legal. Imaginemos lá, o representante legal da Igreja Universal do Reino de Deus há contas com a justiça. Representante legal da Igreja Universal do Reino de Deus cometeu crimes, participou em crimes de lavagem de dinheiro, de branqueamento de capital e outros crimes. Logo, o Bispo Ferraz, infelizmente, passa a ser um alvo, desculpa-me pelo termo, mas passa a ser um alvo a bater, ok? Um alvo a bater e juntando ao Bispo Gonçalves seriam dois representantes máximos da igreja, não é? Que estariam, boa noite, obreira Patrícia, dois representantes máximos da igreja que estariam com o seu bom nome, não é? Com a sua reputação suja, não é? Vou usar mesmo o termo sujo, não é? E desculpem-me, com a reputação suja diante dos membros da Igreja Universal do Reino de Deus e diante da sociedade. Logo, eles estariam fora da jogada. Aqueles senhores, os supostos líderes da reforma naquela altura, não é? Eles seriam os bonzinhos, eles apareciam como os bonzinhos, os salvadores da Igreja Universal do Reino de Deus, o salvador do bom nome da Igreja Universal do Reino de Deus. O salvador do bom nome da Igreja Universal do Reino de Deus. Depois desses dois bispos, havia necessidade de buscar alguém que também era importante para este cálculo que os senhores dissidentes, não é? Fizeram, que era alguém que tinha alguma influência na imprensa. Daí, claro, que a gente sabe, nós sabemos que a Igreja Universal do Reino de Deus tem a TV Record Angola. A TV Record Angola, e os irmãos lembram-se disso, a TV Record Angola, no princípio, foi aquela que reagiu de imediato contra o golpe. Então, era necessário calar a Record. Aí, foram buscar o pastor Fernando Teixeira, que era o presidente da Record África. Percebem? Foram buscar o pastor Fernandes. Por quê? Colocar o pastor Fernandes como um dos criminosos e terem ali a legitimidade, se calhar, de solicitar a gestão da Record. Uma vez a Record estando nas mãos dos dissidentes, e desculpem por eu estar aqui não sei se estou a dar voltas, mas a explicar esses detalhes, porque é importante os irmãos perceberem a questão que eu trouxe à baila, que é o acórdão do tribunal, porque há um aspecto que tem a ver com o acórdão do tribunal que nós, a obreira Patrícia, a dona Donana, o irmão Vimpi, se calhar outros irmãos, ainda não pensaram até ali, e este jurista chamou minha atenção. Portanto, eles tendo a Record, podiam usar a Record para sensibilizar o povo, porque o povo está habituado, não é? Os templos fechados, o povo está habituado a assistir à programação. Aí apareceria, por exemplo, não é? O senhor Valente, o senhor Bartolomeu, no canal da igreja, a falar, não é?
com certeza, não é a explicar que a direção do bispo, não é, que tem ligações com o Brasil, cometeram crimes, enfim, então seria um meio de sensibilizar o povo, não é, para apoiá-los. Daí que o pastor Fernandes fazia parte também não é, deste grupo de pessoas que deviam ser acusados de cometimento de crimes. Percebem? O pastor Fernandes não foi chamado como réu por ser pastor, não. Foi chamado por causa do facto dele ser presidente na altura de direção da Record. Então era uma maneira de aniquilar, não, mas era uma maneira de colocar a Record fora da jogada. E graças a Deus, claro, não é? Falhou, o golpe falhou, como disse a obreira Patrícia. Agora, há um outro que é o pastor Belo Kifua, que eu não percebo, não é? Não sei se não tive tempo de voltar ali para fazer bem aí não é? O meu trabalho de campo, mas eu não percebo muito bem, talvez porque ele teve alguma ligação com a questão financeira da igreja, talvez sim, não, e talvez seria para justificar a questão do branqueamento de capital. Ok, então temos os crimes e os supostos crimes e os supostos criminosos. O golpe naquela altura estava já bem direcionado, não é? Bem direcionado. A imprensa, infelizmente a imprensa pública, a imprensa nacional e internacional, a pública e a privada, foi arrastada. Por quê? Porque haviam crimes. E a imprensa, claro, os jornais querem audiência, a TPA queria audiência, e os outros órgãos também precisavam de audiência. Então, até ali, eles fizeram um trabalho surpreendente. Aquilo foi mesmo bem calculado, porque quem podia publicitar, se eles não tinham uma cadeia de televisão ou um canal, um programa de rádio, então precisavam de uma boleia. A boleia era quem? Era os defensores, não é? Do Estado, que é a imprensa pública, não é? E outros órgãos, não é? Então, ali, depois de... Claro, não é? O pastor Belo, eu aqui reconheço que não tenho muito a dizer com relação porque que foi levado a isso, mas creio que é porque teve alguma relação com a área financeira da igreja. Então ali surgiram os crimes, aí aparece então o Estado angolano, percebem? Aparece o Estado angolano, foi feita uma denúncia e o Estado, representado pela PGR, o Ministério Público, a PGR, teve que agir. E o Estado agiu muito bem. Eu estou parece, né, a quem vai dizer, não, mas você sempre andou a criticar o Estado, enfim, mas eu estou já a falar de uma outra perspectiva, não é? Que depois do acórdão, vamos aqui concluir que o Estado esteve muito bem, porque tinha mesmo que agir. E aí foi chamada a PGR. Por que foi chamada a PGR? Porque haviam denúncias de crimes. E o que a PGR fez? E é importante, irmãos, seguirem agora a linha do raciocínio. O que a PGR fez? Ok, então como acusação de crimes, não é? E esses crimes foram cometidos por bispos e pastores da Igreja Universal do Reino de Deus, logo, os templos da Igreja Universal do Reino de Deus são locais de crimes. E nós, os fiéis, ficamos chateados quando vimos aquelas fitas, não é? Da PGR escrito local de crime. Eles tinham razão. Por quê? Porque foram lhes dizer que os bispos e pastores da Igreja Universal do Reino de Deus cometeram crimes durante ou enquanto dirigentes da igreja. Logo, os crimes foram cometidos, é lógico, os crimes teriam sido cometidos na igreja. A PGR, ao colocar a fita, estava a passar a seguinte mensagem: olha, meus senhores, dizem que foram cometidos crimes aqui nesta igreja e, portanto, nós vamos ter que lacrar a igreja, vamos encerrar a igreja para facilitar o nosso trabalho, para facilitar o trabalho de investigação e até para impedir com que os supostos criminosos, que são bispos e pastores da Igreja Universal, destruam provas do crime. Daí que colocaram as lacres. E as igrejas, os templos, aliás, foram todos selados. É o trabalho da PGR. E fizeram muito bem. Fizeram muito bem no sentido de não atrapalhar aquilo que era a investigação. Daí que, e vou avançar um bocadinho, dizer que daí a festa dos fiéis da Igreja Universal do Reino de Deus quando saiu o acórdão. Porque o que é que acontece?
há um grupo de dissidentes, os líderes dos dissidentes ou dos rebeldes, dizem o seguinte: olha, eles festejaram no tribunal por causa da absolvição dos pastores ou dos bispos e dos pastores da Igreja Universal. Isso é mentira. Aliás, isto é meia verdade. A festa que se fez quando do acórdão não é só por causa da absolvição, é por causa disso que eu estou a explicar aqui agora. Por quê? Porque os templos eram locais de crimes. Que esses rebeldes, infelizmente, tinham a cobertura de algumas autoridades do país e fizeram o quê? Fizeram um montão de promessas que até hoje não conseguem cumprir. Sim, obreira Patrícia. Isso também houve. Então, como dizia, a festa que se fez é por causa dessas duas situações. A partir do momento em que o juiz inocentou os réus, passou a mensagem de que, afinal, não, os templos que eram tidos como locais de crimes, na verdade não são locais de crimes. Okay? Lá não se cometeu crime. E atenção, há um detalhe que também os irmãos se calhar já esqueceram. O SIC ficou até agora, não é? Está durante mais de um ano que o SIC está com os computadores da Igreja Universal do Reino de Deus, está com todos os arquivos informáticos. Por que o SIC confiscou os computadores? Para checar as informações em relação aos crimes, em relação à suposta lavagem de dinheiro, o branqueamento de capital. Tanto é que no tribunal não se falou disso. Por quê? Porque os especialistas do SIC, com certeza, que vasculharam todos os computadores, todos os discos duros dos computadores e viram que, na verdade, era tudo mentira. Não há provas nenhuma de que houve esse branqueamento de capital ou lavagem de dinheiro. Percebem? Na verdade, os senhores da rebelião, ao quererem sujar a igreja, contribuíram para que o Estado, através dessas instituições, de hoje em diante, passam a olhar para a igreja como uma instituição que não tem nada a esconder, porque eles vasculharam a igreja como nunca tiveram a oportunidade de fazê-lo. Então, esses senhores trabalharam em nosso favor, mesmo sem perceber. Ou seja, os rebeldes, não é? Os dissidentes, trabalharam nesse sentido, trabalharam em nosso favor sem perceber. Okay? O Estado passou a ver que não, a igreja afinal é uma instituição de bem, a Igreja Universal é uma instituição de bem, porque não encontraram absolutamente nada. Absolutamente nada. Claro, as contas da igreja, por que foram bloqueadas? Claro, para evitar com que, por exemplo, alguém subornasse a igreja, perdeu o seu poder, não é? Em termos de dinheiro, não é? Usar o termo correto, em termos de dinheiro. Então isso era mesmo para dificultar o trabalho da igreja, dificultar com que usasse o dinheiro para algum fim que podia, a mal que vem por bem. Sim, irmão Edmir, sim, é um mal, essa rebelião é um mal que na verdade é o que aconteceu com José, irmãos. Nós estamos a viver a história de José. José foi vendido para os egípcios e os irmãos pensaram que estavam a se livrar de José. Fizeram um favor a José. José se tornou governante. Então, a Igreja Universal do Reino de Deus em Angola, o Estado, claro, o Estado sempre teve a Igreja como parceiro, mas o Estado, principalmente o Estado, daqui a pouco é o Estado que vai estar assim, de braços abertos para as atividades da Igreja, porque o Estado, através do SIC e da PGR, descobriu que a Igreja afinal não é aquilo que eles têm estado a ouvir, ou que ouviam, percebem? Então esses senhores fizeram um trabalho, concordo plenamente com este raciocínio de festa, realmente, ok. Fizeram um trabalho, quer dizer, o diabo lhes usou, mas nós estamos a ganhar. Nós estamos a ganhar. Ok, então, claro, as contas foram bloqueadas, não é? Foram bloqueadas, enfim. Irmãos, é importante aqui, e é aí onde eu quero chegar, é importante dizer o seguinte. A PGR, quando colocou as lacres, a PGR, quando confiscou os bens da igreja, não fê-lo no sentido de que duvidava
da legitimidade da liderança da igreja. Não, 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 não. A PGR nunca disse, mesmo o tribunal também, nunca disse que tem dúvidas de que o bispo Gonçalves era o líder legítimo da igreja, ou que o bispo Alberto II não pode ser Não, a PGR foi atrás de crimes. Esses crimes que, se fossem provados, poderia complicar a igreja. Ou seja, o Estado podia dizer, não, esses senhores não estão em condições de liderarem a igreja, portanto, devem ir para a cadeia, não é? E a igreja internamente tinha que criar, ou criava uma comissão de gestão, criava um mecanismo para realizar uma outra assembleia e substituir, por exemplo, o bispo Ferraz como presidente, porque tinha que ter um outro presidente, tinha que substituir o bispo Gonçalves, não é? Então, o Estado angolano, e não é competência da PGR, nem do tribunal, não eleger ou escolher. Eu quero ver aqui a mensagem completa do irmão Vimp. De facto, o Estado, ao apreender os meios informáticos e outros equipamentos da igreja, teve uma oportunidade de ouro, que sempre procurou para investigar. Sim, irmão Vimp, eu fiquei a pensar, na verdade é isso. O Estado deve agradecer, o Estado e a Igreja Universal do Reino de Deus devem agradecer os rebeldes, porque quebrou-se uma barreira, porque claro que as pessoas veem a igreja a crescer. Então a pergunta é, mas o que é isso? Será que esses não são traficantes? Será que esses não fazem branqueamento de capital? Por que essa igreja cresce assim? Onde é que eles buscam os dinheiros? Será que eles não estão aí a fazer negócios ilícitos? Não estão aí, não criaram uma máfia? E aí o Estado teve a oportunidade de entrar na igreja através dos dossiês, dos papéis, dos computadores, dos templos, enfim, vasculharam de cabeça para baixo, sacudiram a poeira e chegaram à conclusão, através, não é, através do acórdão, de que a Igreja Universal do Reino de Deus não tem nada a esconder e que tem as contas bem, porque se tivesse aí falhas, com certeza que isso, não é, podia pesar contra nós. Então, fizeram-nos um favor. Eu disse, irmã, é um mal que veio para bem. Ok, então nunca foi aqui a discussão, nunca foi a questão da liderança, nunca foi a questão da liderança. Agora, o que é que ocorre? O que é que ocorre? Chegamos então àquilo que é a chamada de atenção que esse jurista me fez. Chegamos à chamada de atenção que este jurista me fez. Aliás, e é bom explicar, eu estou a dizer aqui que nunca foi a liderança, e os irmãos vão perguntar, então se nunca foi a liderança, por que é que o bispo Gonçalves deixou de ser líder da Igreja Universal do Reino de Deus e tivemos que ter aí agora o bispo II? Por uma questão estratégica. Esta é a minha opinião como observador. Por uma questão estratégica. Por quê? Porque havia uma narrativa que se construiu de que eram uma ala brasileira e a outra ala angolana. E eu recebo mensagens, não é? A quem, por exemplo, nessa altura me envia uma mensagem no off, pessoas que não são da igreja, amigos, enfim, perguntam, mas qual é a ala que ganhou? Será que é os brasileiros que ganharam? Então, os rebeldes, para colocar o povo angolano contra os bispos e pastores brasileiros, ou contra o bispo Edir Macedo, então criou uma narrativa de alas. O que a igreja fez? E fez de foi uma inspiração divina. Pegaram o bispo Gonçalves, porque o bispo Gonçalves podia continuar a liderar enquanto o processo estava a decorrer. Pegaram passo termo, né, o bispo Gonçalves, e afastaram-lhe. Afastando o bispo Gonçalves, colocaram ou escolheu-se um bispo angolano. Logo, ali, se os irmãos notaram, os rebeldes deixaram de usar o termo de ala, deixaram de usar o termo ala brasileira, ala angolana, porque passamos a ter apenas angolanos. A saída dos bispos e pastores brasileiros, que para nós foi triste, hoje eu chego à conclusão que foi muito bom para nós. É mais um favor que os rebeldes nos fizeram. A expulsão dos bispos e pastores brasileiros foi um favor que os rebeldes nos fizeram. Foi um favor. Por quê? Porque eles, ao saírem, ficou o quê? Como dizia o outro, angolano contra angolano. Porque diziam que nós, os angolanos, eu, Lourenço Danda, o irmão Vimpo, o irmão Denilson e outros, nós estávamos a ser instrumentalizados pelos brasileiros. É o que os rebeldes diziam. Logo, eles ao saírem, então a pergunta é, mas os brasileiros já foram embora, por que os angolanos não vos apoiam? Então, acabou-se com essa história, essa falsa ideia de que brasileiros e angolanos estavam a disputar pela liderança da igreja. Então, é mais um favor que eles nos fizeram
porque criaram aí corredores, né? Criaram corredores para expulsarem os nossos pastores e bispos brasileiros, e creio que um dia vão regressar. Mas valeu a pena, naquele momento, valeu a pena a saída desses bispos e pastores. Agora, vamos então à questão do tribunal e da restituição dos templos. Aquilo que estou a ver aqui, porque eu tenho um guião, aquilo que nós não estamos a olhar, aquilo que nós, infelizmente, não estamos a nos concentrar. Nós estamos concentrados, fizemos a festa assim e valeu a pena, graças a Deus, enfim, mas há um detalhe que nós não estamos, ainda não nos concentramos nisso, e é um desafio que eu faço àqueles que vão para os debates, realizados pelos obreiros, e mesmo aqui também. E entre nós, lá nos núcleos onde estamos, temos que discutir e temos que pensar já nas estratégias que a gente vai montar daqui para frente, por causa disso que este jurista me disse, que me explicou, chamou-me a atenção e que eu trago aqui para partilhar com os irmãos. Ok, houve o acórdão do tribunal. O juiz decretou que não há crimes. O que é que ocorre? O que é que vai acontecer nesses 11 dias? Veio agora a expressão lavagem cerebral. Veio a expressão lavagem cerebral, sim. O que é que vai acontecer nesses 11 ou 10 dias que faltam? Acontece o seguinte, o juiz diz, através de um acórdão, manda um recado ao tribunal, manda um recado à PGR, ao SIC, no sentido de que, olha, caríssimos, não há crimes, nós não encontramos crimes cometidos pelos membros, por esses dirigentes, esses bispos e pastores da Igreja Universal do Reino de Deus. Quanto à questão dos crimes, está resolvido porque não há crime, deverão apenas indemnizar alguém, mas não há lavagem de dinheiro, não há branqueamento de capital, não há crimes do gênero. Logo, no prazo estipulado por lei, os templos, atenção, os templos da Igreja Universal do Reino de Deus deixam de ser supostamente local de crimes, deixam de ser cena, de crime, como tinham aquelas lacres, aquelas fitas. Esse é o recado que passa-se à PGR. O que é que a PGR vai fazer? A PGR, como confiscou os bens da igreja por causa dos supostos crimes, para facilitar a investigação, a PGR... Aqui a questão não é INAR, não se enganem, irmãos. A quem está a falar de INAR, está a falar... Não se enganem, já não é tribunal, não é INAR, não é SIC, coisíssima nenhuma, porque é o tribunal que já avisou que não há crimes. Logo, o SIC, por via da PGR, vai ter que ir retirar as fitas. Ao retirar as fitas, vai dizer assim, olha, quem está com a chave da igreja tem que devolver porque nós não encontramos crimes aí. E nós já não precisamos de investigar essa igreja. Logo, devolvam, porque a questão não é a liderança. A liderança é legítima, é aquela que o SIC encontrou no momento em que os crimes foram apresentados, os supostos crimes. Logo, daí a nossa festa no tribunal. Nós festejamos por quê? Porque, primeiro, a liberdade dos nossos bispos e pastores, que se houvesse algum erro podiam ir para a cadeia de forma injusta. Segundo, porque tirava a questão de os nossos templos serem locais de crimes. Ou seja, restitui-se os templos, a conta bancária e todo o resto à liderança da igreja. Percebem, irmãos? A lógica é essa. A lógica é essa. Agora, o que é que se vai restituir? E ali, irmãos, vamos ter que fazer um exercício, vamos ter que discutir, vamos ter que debater. Quem poderá moderar debates, enfim, tanto nas plataformas da igreja ou não, vamos ter que debater isso. E eu posso estar errado, mas eu estou aqui a seguir aquilo que foi a conversa ou a mensagem que um certo jurista me enviou e que eu coloquei as minhas antenas e disse, não, na verdade esse jurista tem razão. Agora os senhores que estão a acompanhar a live poderão depois me provar o contrário, ou não. A PGR, o que é que a PGR terá que devolver? Aquilo que ele nos impediu de usar, que são os templos, e desbloquear a conta. Mas há um problema, há um grande problema ali. A PGR
a PGR não considerou local de crime todos os templos da Igreja Universal do Reino de Deus. Ou considerou? Não. Existem templos que a PGR não colocou nenhuma fita. E dentre esses templos, alguns templos, e claro, estamos aqui em nome da verdade. Eu estou aqui em nome da verdade. Alguns templos estão sob controle dos pastores ou da Igreja Universal do Reino de Deus. Há templos que não tinham fita e quem está lá é um pastor nosso. Percebem? É um pastor nosso. Está lá, é um pastor nosso. Este templo que não tinha fita não faz parte das contas da PGR. Esse templo não faz parte porque já está conosco. Só estamos à espera do momento certo em que vão nos devolver aqueles templos que estavam sob custódia da PGR, não é? Para também abrirmos esses. Esses ali, os homens do ciclo da PGR não precisam ir lá e ver e tirar os lacres, porque a PGR é que vai ter que tirar o lacre. Isso é importante. E eu vou falar também disto. Agora, também há templos que foram tomados. E aí é onde começam os problemas. Os problemas, como se diz, a quem vai ter, não é? Vai arranjar sarna para se coçar. Por quê? Os templos que foram tomados pelos pastores dissidentes ou pelos rebeldes. O que é que acontece? Também há duas situações. Templos que foram tomados pelos rebeldes que não tinham a fita da PGR. Aí não há muitos problemas. Templos que foram tomados pelos rebeldes e que tinham a fita da PGR e esses rebeldes foram lá e tiraram a fita. A PGR, quando regressar, vai ter que encontrar a fita. Se jogaram fora a fita, se colocaram no lixo, a PGR vai exigir que a pessoa que retirou a fita apareça. Porque se cometeu um crime, não se pode retirar uma fita que uma instituição do Estado colocou. Deixa lá ver a minha bateria. A instituição do Estado colocou. Então, aí há alguns rebeldes que poderão ir para a cadeia, como aconteceu com aquele senhor lá do Bengo. Por quê? Porque retiraram a fita de um templo e invadiram o templo. Percebem? Percebem? Então, esta é a situação. Se nós também fizermos a mesma coisa, então vamos ter problemas. Se alguém da Igreja Universal do Reino de Deus que foi tirar uma lacre e isso não aconteceu, eu creio que isso não aconteceu, não é? Mas se isso tivesse acontecido também, a PGR podia chamar as pessoas. Epa, você tirou a lacre, não, vai ter que ser punido, porque nós é que colocamos e vocês não deviam ter tirado. Percebem? Então, agora a questão é, quando devolveram os templos, os irmãos, nós fizemos festas, eu também festejei, tudo bem. Mas os irmãos, nós estamos a pensar o seguinte, não, vão devolver todos os templos à Igreja Universal do Reino de Deus. Infelizmente, não. Infelizmente, não. Não se vai devolver. O acórdão do tribunal não vai dar direito. Isso é que o jurista me disse. E ele é estudado e eu analisei. Eu fiquei, do momento em que ele me disse, do dia em que ele me disse até hoje, a analisar, a pensar nisso. O que é que vai ocorrer? Três situações. E eu estava também a conversar com a minha esposa. Ela muitas vezes tem que me aturar, não é? Nessas reflexões que fazem. São três situações. Primeira situação. O templo que os rebeldes vandalizaram, não é? Que não fazem parte da lista dos templos apreendidos, não é? Os templos que os rebeldes vandalizaram e que fazem parte da lista dos templos apreendidos. Ali terão problemas com a PGR, porque eles vandalizaram algo que a PGR colocou um selo. Agora, esse templo que a PGR colocou um selo e eles vandalizaram, como faz parte dos cálculos da quantidade dos templos que foram apreendidos, o acórdão do tribunal dá direito que esse templo seja devolvido à igreja, de forma automática, né, durante esses 10 dias. Agora, o templo que está com os rebeldes, mas porque havia um rebelde dentro daquele templo e a PGR não calculou, não colocou uma fita, não faz parte da lista dos templos apreendidos pela PGR, ali é que está o problema. Este templo não faz parte do acórdão do tribunal, porque para todos os efeitos, para o tribunal, este templo não era cena de crime. Este também foi um problema que a própria PGR teve. Eu acho que a PGR teve esse problema. Eles escolheram alguns templos, percebem?
escolheram alguns templos. Agora, o que é que vai acontecer? Nós esperamos que nos devolvam todos os templos. Vamos ter esse problema. Como é que vai se resolver a questão dos templos que a PGR não colocou lá que estão com os rebeldes? Aí há 3 situações. Primeira situação, vamos ter que contar com o bom senso. É difícil dizer isso. Mas vamos ter que contar com o bom senso dos rebeldes. Vamos ter que contar com o bom senso deles. Eles têm que dizer assim, não, nós estamos errados, isso mesmo não nos pertence, então vamos devolver os templos. Segundo, se isso não acontecer, vai surgir uma situação, é melhor colocar isso em último lugar. É melhor colocar isso em último lugar. Segundo, não havendo bom senso dos rebeldes em devolver esses templos à igreja, a direção da Igreja Universal do Reino de Deus vai ter que apelar a um tribunal. Eu não sei se vai ser um tribunal de vara criminal ou civil, mas acredito que vai ser civil. Porque é uma questão administrativa. A igreja, os advogados da igreja vão ter que apelar ao tribunal, colocar ali uma carta no tribunal ou uma queixa, dizer, olha, nós temos os templos que pertencem a uma pessoa jurídica, que é a Igreja Universal do Reino de Deus, que está a ser usado de forma indevida por pessoas que já não fazem parte da Igreja Universal. Ok? Então, esses templos que estão com os rebeldes e que não faziam parte da lista da PGR, enganam-se as pessoas que pensam que vão ser devolvidos de forma automática por causa do acórdão. Porque isso não tem nada a ver com o acórdão. Aí vamos ter que esperar ou o tribunal vai fazer, né, vai mandar ali a polícia ir lá tirar os senhores, enfim, os senhores que ocuparam esses templos de forma indevida, ok? Mas isso é um processo. Então pode ocorrer o seguinte, termos algumas igrejas abertas conosco, nós a cultuarmos, alguns templos aliás, e alguns templos, não é? Ainda com os senhores dissidentes, os senhores rebeldes lá a cultuarem, à espera de uma notificação do tribunal em função da queixa que a direção da Igreja Universal do Reino de Deus vai fazer a um tribunal competente. Estão a ver aonde é que... Como é que essa situação não é assim tão simples como a gente pensa? Terceiro, é melhor mesmo colocar isso em terceiro lugar. Pode acontecer, não havendo bom senso dos senhores rebeldes, não é? Que ocuparam de forma ilegal os templos, havendo algum atraso na decisão do tribunal, pode haver um descontentamento massivo. Por exemplo, o templo do Marçal, templo X do Marçal, tem lá alguns rebeldes e a PGR, né, o tribunal, enfim, não retirou, a polícia não foi lá retirar. A igreja está à espera. Então, os membros daquela igreja, daquele que frequenta aquele templo, podem ficar descontentes, podem pensar assim, não, como é que os outros já estão a cultuar e no nosso templo ainda tem um rebelde? Ali pode acontecer aquilo que a gente tem que evitar, que é centenas de membros da Igreja Universal do Reino de Deus que se, claro, consideram proprietários daquele templo, que eles é que ajudaram a construir aquele templo, irem tirar o rebelde que está a usar o templo de forma indevida. Isso é que a gente tem, por isso é que a mensagem que esse jurista me enviou, eu despertei logo e disse, não, isso aí, nós temos que discutir isso. Nós temos que começar já a pensar nisso, como é que a gente vai fazer, porque aí pode criar confusão, porque há muita gente que quer já ir para os templos, já estão a fazer limpeza, então depois me dizem, não podes entrar para o templo porque tem lá um rebelde. A PGR, como não colocou nenhuma fita, logo, não é, a PGR não tem nada a ver com esse templo, se a igreja é uma só, então pode desencadear uma onda de, não diria tomadas, mas de restituição da legalidade por parte dos fiéis da Igreja Universal do Reino de Deus. Ou seja, os fiéis da Igreja Universal do Reino de Deus ir para esses templos e dizer, senhores, o senhor não é pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, portanto, pega as tuas biquatas, desculpa-me pelo termo, e retira-se. E criar uma aflição, criar aí uma confusão. Então, são esses 3 cenários que podem acontecer com os templos da Igreja Universal do Reino de Deus, que estão nas mãos dos senhores rebeldes e que não fizeram ou não fazem parte do inventário da PGR. Então é isso, irmãos. É isso que a gente temos que pensar
E temos que acautelar os nossos irmãos que estão nessas igrejas, não é? O que pertence a essas igrejas que estão nessas condições, por formas a evitar confusão, porque vai haver confusão. Se a PG, se o tribunal, não é, que a igreja, se os senhores não tiverem bom senso em saírem dos nossos templos, não é? Se o tal tribunal demorar meses para resolver isso, para retirar, para enviar uma notificação de que eles têm que retirar-se desses templos, vai haver confusão. Eu não sei se vai ser de forma legítima ou não, mas vai haver confusão. Portanto, tem que se fazer um trabalho no sentido de que quando chegar o momento da devolução dos templos, tem que se sensibilizar ou consciencializar as pessoas, os membros da Igreja Universal do Reino de Deus, que pertencem a esses templos, que estão na mão dos rebeldes. Faz todo sentido, a mesma maturidade apresentada ao longo deste tempo deverá ser demonstrada. Desculpa, opa. Irmão Vimpe, as minhas mãos estão fresquinhas que eu não consigo. Ok. Deverá ser demonstrada neste momento, não se pode enveredar pela confusão. Sim, mas para não se enveredar pela confusão, deve haver já um trabalho. E eu não estou aqui para ensinar, não é? O vigário a fazer a missa, não? Eu não estou aqui para isso, mas estou aqui. Alguém me preveniu e eu preciso também prevenir os irmãos. Tem que haver um trabalho de sensibilização, a informação tem que fluir. Eu não estou a ser pessimista, não estou aqui a vender uma mensagem pessimista, não. Mas estou aqui já a cautelar, ou seja, a convidar os irmãos, não é? E há irmãos ali muito mais inteligentes do que eu. Felizmente, há irmãos que estão a assistir aqui que são muito mais dotados do que eu, muito mais inteligentes do que eu, a começarem a analisar aqui como é que a gente vai lidar com essa situação. Como é que a gente vai... Claro, não é? Com o Espírito Santo vai nos ajudar com certeza, mas como é que a gente vai fazer as nossas mamás, os nossos papás, aqueles jovens que também são um bocadinho ainda incautos, perceberem que não podemos enveredar pela confusão, que se os outros já têm os seus templos, não é? Mas há um rebelde no nosso templo e nós temos que seguir esses passos para que esse rebelde se retire do nosso templo. Percebem? Então, irmãos, a situação em que nós estamos é esta. Festejamos sim, por quê? Porque não havendo crimes, os templos devem ser restituídos à direção da Igreja Universal do Reino de Deus. E ponto final. Não há aqui mais conversa de inar, não há conversa não há uma outra conversa. Só se tem que cumprir com não é? Essa data, não é? Essa data, não é, que são 20 dias, agora já são 11 ou 10 dias, não é? Tem que se cumprir com esse período de tempo para prepararem os dossiês e a PGR e retirar os selos e nós usarmos os nossos templos. Daí a festa que se fez ao quando do acórdão do tribunal, porque os templos deixaram de ser locais de crime, não é? Cenas de crimes, e logo a direção da Igreja Universal do Reino de Deus poderá fazer uso dos mesmos. Então, este é o motivo da nossa festa. Agora, aquela história, aquela conversa de que não, eles festejaram só porque os bispos e pastores foram absolvidos, mas a liderança continua... Não, isso ali é conversa de pessoas que estão conscientes de que o golpe que tentaram contra a Igreja Universal do Reino de Deus falhou. E não querem assumir. Esta conversa... não estás a falar de inteligência, mas sim de Cristo. Sim, se calhar o irmão não acompanhou aqui a nossa conversa do princípio ao fim. Mas sim, tem a ver com isso. Mas claro, Cristo também não vai usar, não vai nos usar sem inteligência. Daí Paulo, não é? Paulo tinha Cristo, mas vê lá, não é? Os outros também tinham, mas vê lá como é que Paulo, não é, foi usado. Como é que Paulo foi usado. Então, chamar os irmãos, tudo que falamos, fizemos aqui uma análise, enfim, mas chamar aqui os irmãos, por favor, a atenção a esse detalhe. Templos que estão na mão dos rebeldes e que não fazem parte do inventário da PGR. Repito, templos que os rebeldes tomaram, mas que não fazem parte do inventário da PGR. Isso não vai ser de forma automática, porque não fazem parte de cenas de crimes. É um processo que deve... E acredito que os advogados, não é? Devem, ou já estarão a trabalhar, ou estão a trabalhar nisso, e nós temos que ter essa informação, temos que estar conscientes de que ou eles nos devolvem de forma assim, não é? De forma livre,
não é? Porque estão conscientes de que o que eles tentaram não deu certo, vamos devolver para evitar problemas. E atenção, irmãos, eu não posso sair dessa live sem falar disso. Lembram-se que há outros patrimônios da igreja, há quem ainda vai, se isso se levar a sério, há quem pode ir para a cadeia. A não ser que a igreja, não é, naquela coisa de amor ao próximo, tenha pena de alguns, e coloca aí. Porque o que é que ocorre? Por exemplo, existem rebeldes que estão com os carros da igreja. Existem rebeldes que venderam os carros da igreja, que estavam com os carros, o estômago apertou e venderam. Venderam os carros da igreja. Venderam o carro de quem? Não venderam o carro do senhor Lourenço Danda, nem do senhor Nelson Antônio ou da dona Eunice de Oliveira. Não. Venderam carros ou viaturas de uma instituição que está legalizada, ou seja, uma instituição ou de uma pessoa jurídica. Não é? Uma pessoa com personalidade jurídica. Logo, fez um negócio. É como se tivesse, é como se não. Quer dizer, para todos os efeitos, roubaram os carros da igreja, não é? Porque eles não tinham o direito de vender. Pegaram os carros da igreja e venderam. Ou seja, roubaram o carro da igreja. A igreja pode dizer assim, olha, nós tínhamos X carros, o carro de marca X estava com o senhor fulano e o nosso carro está desaparecido. Nós precisamos, porque esses carros precisamos para o trabalho. Agora, se esse senhor vendeu o carro, como é que vai ser? Vendeu a viatura que pertencia à igreja. É um processo crime. Aí é um processo crime. Ai, Jesus. Quando criaram esse tal golpe, eles pensaram que fosse assim uma coisa. É como, desculpa lá por trazer isso aqui à conversa. É como uma guerra que está acontecendo aqui na Europa. Alguém disse, não, vamos invadir, em uma semana acabou. Então eles também pensaram assim, não, vamos criar isso ali, em uma semana o povo vai estar conosco, vamos nos livrar, não é, do bispo Macedo, da igreja universal, vamos criar uma outra igreja e está resolvido. Eles esqueceram que não é bem assim. O povo resistiu. Levou 2 anos, agora há muita coisa que vai vir ao de cima. Ali eu volto àquilo que eu disse a princípio. Vamos ter que nos comportar como José. Vamos ter mesmo que seja. Há uns que estão a dizer, não, esses também, não sei o que, estão aí com. No final, vão mesmo ter. Há quem vai mesmo ter que chegar para a igreja dizendo assim, eu cometi, eu na verdade estava com aquela viatura, eu pensei, eu estava com problemas, tive que vender a viatura, mas por favor, me perdoem, eu vou pagar a viatura, ou enfim, eu não tenho condições de pagar a viatura, eu estou mesmo arrependido, me perdoem, mas não coloquem só uma queixa-crime contra mim por causa da viatura que eu vendi. Vai ser assim. Porque da mesma forma que a igreja vai ter que indemnizar 2 senhores, os senhores que estão com os nossos bens, com as nossas viaturas ou com outros bens e que tenham danificado ou vendido, terão também que indemnizar a igreja, sob pena de incorrerem a um crime e serem também levados para a cadeia. Ou serem levados para a cadeia, não também, porque ninguém de nós foi para a cadeia. Então, irmãos, esta era a análise que eu tinha que fazer, não é? Claro que tive que ir lá para o princípio, é um exercício que às vezes faço, não vou lá no início de tudo, para a quem também não tem estado a acompanhar e entrou para essa live hoje, então tinha que entender o começo, o desfecho do caso e o que pode acontecer daqui para frente. O que pode acontecer daqui para frente. É uma certeza que os templos vão ser devolvidos à direção da Igreja Universal do Reino de Deus, a não ser que Angola deixe de ser um país onde há leis, não é? Onde os tribunais são, as ordens do tribunal, as decisões do tribunal devem ser acatadas, não é como dizia o outro, não é conselho, tem que ser acatado. Ele disse assim, aquilo que vem do tribunal não é um conselho, gostando ou não deve ser acatado, então deve ser acatado sim os templos, a PGR vai devolver os templos, enfim, e há o caso dos templos que estão com os senhores dissidentes. Ao caso dos templos que estão com os senhores dissidentes, não é? E que não fazem parte da lista. Os que fazem parte da lista, se tiraram um selo, vão ter que explicar porque que tiraram um selo e vão ser devolvidos. Os que não fazem parte da lista, nós é que temos que ir atrás. Ou eles entregam de boa vontade, de bom ânimo, ou nós é que temos que ir para trás. Ir para trás através de um processo que pode demorar meses ou semanas, não sei, eu não sou jurista. Ou então pode acontecer se nós não ajudarmos o povo a compreender que é com calma que as coisas têm que se resolver, que o pior já passou. Então, há rebeldes ali que vão levar chocolates.
como dizia outro, vai haver distribuição de rebuçados, não é? Mas espero que isso não aconteça, não é? Espero que nós consigamos mesmo ajudar os nossos irmãos a não enveredarem por este caminho. E que no final nos comportemos, mais uma vez digo, nos comportemos como José, não é? Que perdoemos os nossos irmãos que se desviaram e aqueles que quiserem regressar, que regressem, não é? Que haja aqui, não é? Que hajam abraços, não é? Abraços, enfim, com fraternização, como fez aí aquela. Vendeu tudo o que tinha, enfim, e depois regressou, não é? Como um filho pródigo. Então, irmãos, obrigado. Parece que fiquei aqui 1 hora ou mais. Parece que fiquei aqui mais de 1 hora. Espero ter ajudado, não é? E agradeço ao amigo jurista que me enviou essa mensagem, que despertou-me com relação à questão desse problema dos templos. Ah, ok. Merci beaucoup, monsieur. Ok, on va sortir. Ok. Já veio aqui o segurança dizer que vão fechar a porta do parque, não é? Então estamos aqui a terminar. Estamos a terminar aqui. Oh, Weza Samara! Allez! Estamos aqui a terminar. Então, um abraço para todos os irmãos. Que Deus abençoe a todos vocês. E que essas 3 semanas do jejum de Daniel seja não é, para nos aproximarmos mais de Cristo e voltarmos renovados. Um abraço e até uma próxima oportunidade.